Minha querida família, domingo de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, e a importância que tem essa festa para a igreja, porque é o Espírito Santo, a Santíssima Terceira Pessoa da Trindade, quem governa a igreja, quem faz a ação no meio da igreja, quem suscita os corações para a fé, quem congrega a fé numa unidade. É a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem traz Jesus na Eucaristia pela imposição das mãos dos sacerdotes. É Ele quem traz as bênçãos dos céus. Enfim, é o Espírito Santo de Deus quem age, vive e governa a igreja e, portanto, a nossa vida. Mas o que você vai falar do Espírito Santo? Quando eu me formei em teologia, meu TCC, trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre a Santíssima Trindade no jubileu dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Então, minha área de estudo foi a Trindade. Falar do Pai, de Deus Pai, você vai no Antigo Testamento, Deus é Criador, Deus ordenador, aquele que projeta tudo, aquele que constrói a partir do nada, ele faz surgir, né? Nós fabricamos, com as coisas criadas, nós transformamos. Isso é fabricação. Mas Deus Pai cria, ou seja, tira do nada e faz existir. Esse é o poder do Pai. O Filho também é fácil falar, entre aspas, porque ele tem a imagem do homem. Então ele realiza o projeto do Pai, ele traz o Evangelho, ele traz uma boa notícia, uma notícia de salvação. Aí ele mesmo se torna a salvação, não há salvação fora de Jesus Cristo e do seu amor e da sua prática amorosa e tal. Mas quando você vai falar do Espírito Santo, você tem que falar de figuras, porque quem que vai falar de Deus em plenitude? Você aproveita das imagens, e as duas imagens mais fortes que falam do Espírito Santo é a pomba que desce do céu no batismo de Jesus no Jordão, e ali se manifesta já a Trindade com a voz do Pai, a presença do Espírito Santo pairando sobre Jesus. E uma segunda imagem são as línguas de fogo, que a maioria dos evangelhos deste final de semana são vários que podem ser usados, sobre Nossa Senhora e os 11 apóstolos ali no cenáculo. Então estão aguardando essa força que vem do alto para a igreja se abrir e caminhar, virar missionária e tal. A figura da pomba, mensageira. O fogo que se manifesta e pá, né? São duas figuras muito livres. Então eu coloco lá no texto que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais livre, porque não se prende nem numa imagem. Ela é livre, ou seja, ninguém é dono do Espírito Santo. Não que seja dono de Deus Pai ou de Deus Filho, mas o Espírito Santo dos três é o que é mais livre, porque age onde quer, como quer, se manifesta como um vento impetuoso, enfim, são figuras. E a partir dessas figuras, eu fico pensando assim, como falar do Espírito Santo? Uma linguagem que talvez todos nós saibamos e todos nós convivemos é a internet. Então, dentro da sua casa, você tem ali o ponto da internet com aquele aparelhinho que chama roteador. Ele joga o sinal para casa. Você pode ter o aparelho celular mais caro que houver, com a tecnologia mais de ponta que houver, se não estiver conectado na internet, se não se conectar na web, você tem um aparelho caríssimo, mas que não funciona. Talvez ligue ou desligue, enfim. Mas as múltiplas funções do aparelho ficam fechadas, porque não tem sinal, não sai dali. Quanto mais perto do roteador, melhor o sinal. Quanto mais longe, pior o sinal. Você entra num cômodo que tenha uma parede mais forte, o sinal acaba. Ou fica tão fraco que você não consegue acessar nada. É como se não tivesse sinal.
Vamos entender assim: o roteador é o Espírito Santo de Deus que manda os sinais do céu, as graças, as bênçãos, o espírito do perdão, da unidade, da felicidade, da paz interior. Quanto mais perto de Deus eu estou, melhor meu sinal. Quanto mais longe de Deus eu estou, pior o sinal. O pecado é essa parede que bloqueia o meu sinal. O sinal existe, o sinal é excelente, mas o meu pecado faz como que uma barreira à ação de Deus no meio do mundo. Eu posso ser o melhor ser humano do mundo, mas se eu não estiver conectado pela ação do Espírito Santo a Deus, eu valho talvez pela minha humanidade, mas eu não sou divino. Eu posso ser um ser humano excelente, mas se eu não estiver conectado a Deus, eu não passo de um ser humano qualquer. Todos nós, uma segunda figura, todos nós temos em casa, a grande maioria, tem um aparelho na cozinha que se chama multiprocessador. Ele tem aquele mil pecinhas que você monta, desmonta, cada pecinha tem uma função. Eu entendo que ali é um multiprocessador, ele é capacitado para fazer 1000 coisas e facilita o seu trabalho na cozinha. Quem maneja aquilo ali sabe como ele é prático, como ele é bom e como que ele funciona. Os dons do Espírito Santo. Os 7 dons são como que aquelas pecinhas que me facilitam a minha santificação, que me ajudam a ser um cristão, uma cristã melhor no meio do mundo. Mas se eu deixo o multiprocessador guardado na despensa, não serve para nada. Meu trabalho fica difícil, meu trabalho fica pesado. Então, se eu guardar os dons do Espírito Santo só dentro de mim, vai dificultando minha santificação, vai dificultando minha ação no meio do mundo. Padre, mas quando a gente não consegue vencer o pecado? A parede está muito grossa, meu pecado já faz anos, eu não consigo me libertar deste pecado. Presta atenção. O amor de Deus é o melhor sinal que existe do céu na terra. Nenhum pecado, nenhuma parede pode brecar o sinal do amor de Deus. Vença o seu pecado, quebre esta parede, derrube esta barreira, para que você possa se aproximar com toda a paz, com todo amor do sinal de Deus que vem pelo Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e o Espírito Santo.